Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Marco Nicoletti e hoje eu vou dar continuidade aqui na apresentação do indicador I02. No vídeo anterior eu mostrei aqui as opções de configuração visual, né, para a gente conseguir calibrar aqui a coloração e as opções aqui de visualizar a linha, né, ou ao C e o V nos candles, além das configurações de parâmetros de FR, que é o indicador no qual essa estratégia é baseada. E nesse vídeo então a gente vai fazer os testes aqui de backtest com as opções aqui de stop loss, stop gain, inverter que eu criei, né, junto aqui com os recursos novos aqui que tem na plataforma de objetivo de ganho, limite de perda e tudo mais, tá? Antes de começar o vídeo, gostaria de deixar informado aí que para quem quiser desenvolver a sua estratégia de execução, indicador, regra de coloração personalizado, o meu contato vai ficar ali na descrição do vídeo, então você pode mandar um e-mail para mim que a gente conversa. E também gostaria de estar agradecendo todo mundo aí que tem deixado o like nos vídeos e se inscrito no canal. Bom, vamos ao que interessa agora, né? Então a gente está aqui com o indicador na tela, ele está com os parâmetros ali, o 40 e o 60, né, que eu comentei no vídeo anterior, que eram os parâmetros que eu estava testando, né? E aí eu troquei aqui para 65 e 35, que é os parâmetros que eu acredito que eu vou conseguir uma melhor assertividade, tá? Olhando aqui o gráfico, né, a gente pode ver aqui, ó, que em vários momentos ele respeita essas regiões, né, e quando ele passa, aí o mercado entra numa tendência forte. Então, apesar desse lugar que a gente está vendo, compra e venda aqui, né, não estarem tão legais, né, aqui nesse momento onde tem tendência, que é o objetivo da estratégia hoje, né, ele consegue pegar aqui somente compras numa tendência de alta, né, sem ficar vendendo aqui lugar que sem pé nem cabeça, né. Então o objetivo da tendência aqui acredito que está sendo cumprido, né. Mas enfim, vamos olhar aqui o backtest. Eu já rodei aqui o backtest no 21R, tá? Com os parâmetros aqui de 40 e 60, tá? Que eram os valores que a gente tinha já configurado ali na tela, né? E chegamos aqui já a um resultado positivo, com um pouco mais de 50% de assertividade, né? E valores aqui de alvo e stop, né, estão tudo praticamente em aberto aqui, né? Eu coloquei 999, nem a opção de inverter aqui não está ativada, né? E aí eu vi aqui as opções novas do Profit, onde a gente consegue configurar aqui, né, um objetivo de ganho e um objetivo de perda. Inicialmente eu não vou utilizar esses parâmetros, tá? Eu vou utilizar apenas aqui essa opção de zerar, tá? De horário, tá? E aqui embaixo a gente tem as opções de abertura de posição. Então aqui eu também vou definir um horário que vai ser das 9h05 até as 17h45, para pegar aí o pregão cheio mesmo, né? E operar tanto na compra como na venda. Veja que nesse código que eu desenvolvi novo aqui do I02, nos parâmetros da estratégia de execução, eu não fiz parâmetros de horário, igual a gente tinha no I01, justamente porque agora a Nelogica implementou isso direto aqui no backtest, né? Então eu não vi necessidade de criar um código para isso. Mas de repente podemos pensar de repente para o futuro, né? Fazer um código com horário de intervalo para ele não fazer operações de meio-dia ou alguma coisa assim. Mas inicialmente vamos usar aqui as opções padrão da plataforma. Então eu configurei aqui dos parâmetros que a gente tem disponível apenas o horário de entrada, das 9h05 às 17h45, e aqui no risco eu coloquei somente a zerada aqui às 17h55. Então fechou aqui um backtest positivo, tá? Do período, é claro, né, que ele consegue buscar aqui parâmetros, né, que eu nem sei qual que é, vamos ver aqui no patrimônio. Pelo jeito aqui, como aqui para trás não tem operações, né, somente a partir aqui do mês 9, né, início de outubro de 2022, a gente tem aqui a estatística que ele puxa os valores, né, e no começo aqui, né, provavelmente em razão das eleições que a gente teve, né, ele se perdeu um pouco aqui e depois o relatório começou a ficar positivo, tá? Mas como eu falei, esse backtest aqui, tá, ele tá com os parâmetros aqui 40, 60, um alvo e um stop aqui em aberto, né? Porque nem a opção de inverter a gente tinha ativado, tá? E no resumo, tá? A gente tem aqui bastante operações, são 300 operações e um valor aqui em torno de 17 mil dentro desse período que tem o backtest, tá? Então o que eu vou fazer, né? Como eu falei antes, eu já fiz um estudo do gráfico e eu vou configurar aqui para vender abaixo do 35 e para comprar acima do 65, porque pelo que eu vi nos gráficos parece que respeita melhor.
Essas opções aqui são opções apenas visuais, elas não vão fazer diferença para o backtest. E aqui na opção de inverter, eu vou colocar como verdadeiro, porque se eu tiver comprado e surgir uma tendência de baixa, eu quero vender, tá? Então é isso que faz essa opção aqui. Ela não vai aguardar pegar o stop primeiro para vender, vai ser o que acontecer primeiro, né? Então se tiver uma tendência iniciada e ela se inverter, eu já viro a mão, tá? Para eu aproveitar o movimento. Esses valores aqui 999, na verdade eu vou só inicialmente arredondar eles aqui para 1000, que eu acho que vai ficar bem legal de buscar 1000 pontos, né? É um valor próximo a 1%, né? Quando o índice está aqui beirando aqui os 100 mil pontos, então 1% é um ganho legal. E vamos rodar esse backtest novamente aqui e a gente vai ver aqui que já vai mudar um pouco os valores, né? Hoje aqui estamos girando 146 mil para fazer 17, né? Então olha só, de 300 e poucas operações que a gente tinha, agora temos apenas 200, certo? E o lucro aqui, né, nosso praticamente dobrou, né, foi de 17 para 34, sendo que o valor girado aqui, né, para conseguir fazer esse lucro, ele foi bem menor, tá? E além disso a gente melhorou o percentual de acerto. Então nessas alterações que eu fiz aqui nesse primeiro estudo ficou bem legal, já demos uma boa otimizada, né? E principalmente aqui o que eu acho bem interessante é reduzir o número de operações, aumentando o lucro, né? Menos taxa, menos corretagem e mais dinheiro líquido depois, né? E a curva de patrimônio, né, que a gente tinha visto antes, né, ela estava meio ruim aqui no começo e depois que deu uma recuperada, porém agora se a gente olhar, né, desde o período que tem gráfico aqui para fazer os testes, é uma curva praticamente em linha reta aqui, né, ascendente. Então isso aqui ficou bem interessante, tá? Dá para pensar em botar essa estratégia para rodar já em conta real aí no Profit, principalmente porque agora a gente tem aqui opções, né, de zeragem, né, por horário, e também opções aqui de definir o objetivo de ganho e perda. O objetivo de ganho e perda para essa estratégia, tá, eu acredito que não seja muito viável porque ela está bem constante aqui, né? Mas se fosse do jeito que era antes, né, que ficou negativo, depois ficou positivo, que ela está bem com uma oscilação bem grande aqui de patrimônio, né, talvez seria interessante. Mas de qualquer forma vamos tentar colocar um valor aqui e ver se dá alguma diferença, né? Olhando para esse relatório, tá, eu vejo aqui, né, tu veja que eu não estou limitado, né? Então minha maior operação vencedora acaba sendo aqui até 2.000 e pouco aqui, que eu não sei por que deu esse valor, se eu tenho um alvo aqui de 1000, né? Provavelmente foi algum bug, alguma coisa que aconteceu aqui. E a operação perdedora, né, 1000 e pouco. Mas enfim, uma operação só, né, fora aqui da curva, né, a gente desconsidera ela para o backtest, né? Veja que a maioria, né, foi aqui, né, nos 1000 aqui das operações, tá? Então tá funcionando bem certinho, com exceção dessa operação ali. Podemos até tentar fazer um estudo aqui, ver o que aconteceu nesse dia. Provavelmente foi algum tipo de bug, né? Ó, uma operação só. Foi uma operação que provavelmente não pegou a saída aqui do final, ó. Problemas com o backtest, né? Tempo de operação 1 dia, 17 horas não pode. Tem a opção aqui de zerar 17,55, né? Então essa operação aqui não faz muito sentido com a nossa realidade. Mas eliminando ela, né, nós temos aí de 200 operações, né, 2 operações que não fazem sentido ali com a realidade. Enfim, esses são estudos que a gente tem que fazer aqui antes de colocar para zerar, né, olhar certinho qual que foi a data da operação e lá, né, ver se de repente alterando aqui valores a gente consegue eliminar esse bug do backtest, né, e ficar esperto. Bom, o que eu queria mostrar nesse vídeo era justamente essas opções que a gente tem aqui, né, para definir alvo stop e valores de ganho. Então, digamos que a gente queira definir um valor de ganho, uma meta aqui, né, de 2.000 por dia, né? Acredito que isso aqui seja diário, né? Não tem nenhuma informação aqui de se é diário ou não, né? Mas eu acredito que sim. Então, se a gente marcar essa opção, colocar um ganho aqui de 2.000 por dia, né, será que muda a nossa curva? Será que muda nosso resultado? Então essa que é a questão. Muda pouca coisa, né? Veja que deu uma pequena oscilada aqui, né? Se a gente for vir aqui no resumo, né, deu um pouco menos de operação,
e um pouquinho mais de lucro, conseguimos melhorar um pouquinho a assertividade, mas não mudou muito, mas ficou interessante, né? A gente tem uma meta aqui de ganho, principalmente, na minha opinião, pela diminuição do número de operações aqui, né? Ficou bem interessante fazer menos operações e obter mais lucro, mesmo no princípio dos outros ajustes que eu fiz de parâmetros, né? Então a gente tem outros parâmetros aqui também para mexer, né? Se eu definir um limite de perda, será de 2.000 também, o que será que acontece, né? Então vamos definir esse limite de perda ali, vamos reiniciar e ver se melhora ou piora. O que será que vai acontecer? Ó, melhoramos mais ainda um pouquinho, né? Então, um limite de ganho de 2.000 e o limite de perda de 2.000 deixa o nosso backtest um pouquinho mais interessante, tá? E a questão do horário aqui, né, a gente não mexeu ainda, mas a gente poderia tentar fazer algum teste, por exemplo, abertura de posição e verificar se a gente tem uma assertividade melhor pela manhã ou pela tarde. Então digamos que eu pegue das 9h05 até o meio-dia e 45. Será que o meu percentual de acerto é melhor pela manhã? Ó, não é tão bom assim pela manhã. Provavelmente o meu acerto à tarde, né, que seria aqui daí das 12h45 até as 17h45, deve ser melhor o meu percentual de acerto à tarde do que de manhã, ó. O meu percentual da tarde é o que puxa o resultado aqui do percentual, mas o lucro nem tanto, né? Então talvez seja interessante mesmo rodar o dia inteiro. E aí com isso a gente consegue também fazer o seguinte, né? Como à tarde o mercado às vezes é um pouco diferente da manhã, quem quiser realizar aí seus testes, né, pode testar um parâmetro diferente de alvo e de stop num backtest só de manhã e um parâmetro diferente de alvo e de stop num backtest da tarde. E o mesmo vale aqui para as configurações aqui de FR. Se você quiser fazer um teste aí para rodar só de manhã, só de tarde, né, ou até outros gráficos aqui trocar só de manhã, só de tarde, dá para fazer esses testes. Mas enfim, o que conseguimos hoje, tá, foi esse resultado aqui, né, um resultado bem legal até para um primeiro teste aqui do indicador. E era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Então, alguns resultados aqui de backtest com esse indicador novo chamado I02. Beleza, pessoal? Então, se você tem interesse nesse indicador ou tem interesse em desenvolver o seu indicador personalizado, regra de coloração, estratégia de execução, automação, tá? Entre em contato comigo, meu contato fica ali na descrição do vídeo. É só mandar um e-mail para mim que a gente conversa. Beleza, pessoal? Valeu, até mais!